Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Obrigado. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Pedindo a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta aquela que é a 28ª sessão ordinária da SDI 1. Cumprimento os ilustres ministros aqui presentes, o ilustre subprocurador-geral do Trabalho, Dr. José Carlos Ferreira do Monte, senhores advogados aqui presentes, senhores e senhoras servidores, servidoras. Então, vamos às preferências dos senhores advogados? Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazen. Embargos em recurso de revista 1285 de 2010. Embargante Caixa Econômica Federal, embargada Derli Valença Soares Teixeira. Com a palavra o ministro Dallazen. Senhor presidente, senhores ministros, o objeto dos presentes embargos, como visto, é a prescrição para a postulação de horas extras excedentes à cesta diária, em caso envolvendo a Caixa Econômica Federal e em caso de alteração contratual. Esta é a matéria. Vossas Excelências hão de recordar que temos alguns precedentes no sentido do voto que ora profiro, ressalvando o entendimento. Eu entendo que já expressei o entendimento aqui em mais de uma oportunidade de que o empregado da Caixa Econômica Federal que exerce função de confiança não tem direito, por lei, à jornada de 6 horas. E porque se trata exatamente desta matéria e, portanto, de uma alteração na jornada contratual de 6 horas para esses empregados, sustentei aqui que o caso se submeteria à prescrição total. No entanto, fui vencido. Fui vencido a precedentes da subseção, o último dos quais na sessão do dia 27 de agosto, em que fiquei vencido também. De modo que neste voto, senhor presidente e senhores ministros, eu preconizo o conhecimento dos embargos da reclamada por divergência jurisprudencial, mas, ressalvando o meu entendimento em sentido contrário, curvo-me a jurisprudência até aqui assentada, embora não me pareça que seja uma jurisprudência pacífica, longe disto, curvo-me a jurisprudência que é majoritária e nega o provimento aos embargos. Perfeito. Doutora Meire. Excelentíssimo ministro, peço uso da palavra e a juntada de subestabelecimento. Perfeito. Definida a juntada e uso da palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimos ministros, preliminarmente eu gostaria de assentar que realmente até a própria reclamada reconhecia que a matéria tinha se dado como consolidada na Corte, acolhendo a tese da prescrição parcial. Todavia, fomos buscar os julgados originais com a tese que cada ministro acolhia em seu voto, e nesses estudos colocamos votos desfavoráveis, votos favoráveis, e percebemos
que aqui teríamos condições de ver a prescrição total, a tese sendo acatada. Fizemos um registro, pegamos alguns processos que eu vou citar aqui, como exemplo, em que restam vencidos alguns ministros aqui da subseção. No julgamento do EDRR 14.332 de 2008, por exemplo, percebemos que restaram vencidos contra o tema os ministros Augusto César de Carvalho, Ives Gandra, João Batista Brito e Dora Maria da Costa, quanto a esse tema. Pegamos também outro julgado, o EDRR 5210, dígito 69 de 2010, e percebemos que restaram vencidos, já numa composição diferente, aqui na SDI, o ministro Márcio Eurico Vitral, Ives, Renato, Lélio e Caputo. Já no julgamento desse, que inclusive foi citado pelo ministro João Orestes Dallazen, percebemos que restaram vencidos o próprio ministro João Orestes, o ministro Levenhag e o Renato. E fizemos uma contagem. Percebemos que teríamos 8, aqui na composição, numa composição plena, teríamos aqui 8 ministros que acatariam a tese da prescrição total e os demais que acatariam a tese da prescrição parcial, somando Barros Levenhag, Ives, João Batista Brito, João Orestes Dallazen, Renato, Caputo, Augusto César Leite, que tem um posicionamento um pouco diferente, que juntou, inclusive, nesse julgamento um voto diferente, mas que ele não está computado nesses 8 votos. Augusto César, José Roberto Pimenta vota desfavorável e Cláudio Mascarenha Brandão. Então, teríamos quórum, sim, para ver a tese da prescrição acatada. A matéria também não está pacificada nas turmas, ainda temos turmas acolhendo a prescrição total, temos a 5ª turma, a 7ª turma e a 8ª turma, que ainda acatam a tese da reclamada. Por esses motivos, ministro, a empresa requer conhecimento e o provimento dos embargos. Perfeito. Ministro Dallazen. Senhor presidente, esses aspectos ventilados pela ilustre advogada apenas denotam quão delicada é a questão, é uma questão realmente em que há uma cisânia jurisprudencial notória. Eu emiti o voto, naturalmente, por disciplina judiciária, levando em conta os últimos precedentes, os precedentes mais recentes da sessão. Confesso que não cheguei ao particularismo de examinar a posição individual de cada um, porque o que conta é a decisão majoritária e tomada pela subseção. Eu estou aberto a refluir, por razões óbvias, até porque é a minha convicção. Agora, depende de Vossas Excelências. Eu penso que realmente essa é uma matéria que poderia ser, dadas as circunstâncias, ser julgada numa sessão desta subseção em sua composição plena. Agora, dependeria naturalmente de um pedido de vista regimental que pudesse ensejar este julgamento em composição plena para que todos, enfim, possamos emitir os nossos posicionamentos e equacionar de maneira uniforme, como se impõe a uma corte de uniformização, esta matéria. Então, se nenhum dos colegas quiser pedir vista, eu vou pedir vista. Senhor presidente, colega se anima? Senhor presidente, Ministro Zé Roberto Pimenta. Eu pediria vista em mesa, senhor presidente. Sim. Eu tenho a impressão que essa matéria já foi examinada em sessão completa, mas eu quero... Então, vista em mesa ao ministro Zé Roberto Pimenta para tirar essa dúvida aqui da nossa sessão. Pois não, muito obrigado.
Eu vou fazer o seguinte, como o ministro Renato vai ter que se retirar às 11 da manhã, eu vou suspender as preferências, votamos a planilha de Sua Excelência com tranquilidade e depois Sua Excelência fica até às 11, o tempo que tiver condições de participar. Senhor presidente, eu tenho duas preferências na minha planilha. Então vamos fazer o seguinte, damos preferência às preferências de Vossa Excelência, depois à planilha de Vossa Excelência e depois continuamos. Então, vamos à planilha, às duas preferências do ministro Renato. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargo sem recurso de revista 196 de 2013. Embargante José Osmar da Silva, embargado Classul Industrial de Alimentos Limitada, Diplomata S.A. Industrial e Comercial e Jornal Hoje Limitada. Então, ministro Renato, com a palavra. Pois não, senhor presidente, trata-se de acordo da 8ª turma, sem remessa ao Ministério Público. O tema é horas de... Esse recurso já é regido pela Lei 13.015 de 2014. Horas de sobreaviso, motorista pernoite no interior do caminhão, tempo à disposição do empregador, descaracterização. Eu conheço por divergência e digo que cinge-se a controvérsia em verificar se o tempo em que o motorista pernoitava no caminhão é considerado como tempo à disposição do empregador nos termos do artigo 4º da CLT. No caso, é incontroverso que não restou comprovado nos autos que o empregado permanecesse no caminhão aguardando o chamado empregador para o trabalho. De qualquer maneira, o empregado não poderia permanecer aguardando ordens ou ser chamado para o serviço enquanto dormia no caminhão, pois as funções de vigiar e descansar são incompatíveis. Assim como é inerente ao trabalho desenvolvido, o período de pernoite do motorista no caminhão não caracteriza tempo de sobreaviso ou a disposição. Precedente de turmas, de modo que eu conheço, mas desprovejo o recurso. Perfeito. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu peço a palavra com procuração nos autos. Então, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, eminentes colegas advogados, a questão muito bem posta pelo eminente relator, senhor presidente, senhores ministros, realmente diz respeito à caracterização como hora de sobreaviso, o tempo de pernoite do motorista no caminhão. Recentemente tivemos a oportunidade, senhor presidente e senhores ministros, de ingressar como amicus curiae em ação direta de inconstitucionalidade que tramita perante o Supremo Tribunal Federal em face do novo Estatuto do Motorista, que estabelece condições extremamente penosas relativamente a intervalo interjornada, intrajornada, fixando condições precárias de descanso para o motorista. Isso tudo dialoga de uma maneira bastante sensível com as condições de dirigibilidade, com a segurança viária. E quer nos parecer, senhor presidente, que estando o motorista efetivamente confinado na cabine do caminhão, sem condições de usufruir daquele período de intervalo interjornada, porque no descanso pernoite estamos falando efetivamente do intervalo interjornada, o período em que o motorista vai recuperar a sua rigidez física para prosseguir viagem, com condições precárias de sono. É preciso que se analise a questão no sentido de desestimular, senhor presidente, condutas como essa, de não conferir ao trabalhador rodoviário condições de pernoite adequadas, condições de sono dormindo dentro do veículo. Há convenções da OIT sobre o tema que, embora não ratificadas, mas preconizam, não ratificadas pelo Brasil, mas que preconizam a necessidade do pernoite, do afastamento do motorista do seu veículo durante o período de pernoite. Por essas razões, como esse motorista, esse trabalhador está efetivamente com a sua locomoção cerceada, porque simplesmente não se pode, esse motorista, abandonar o veículo na busca de um local adequado para o seu pernoite.
Então, não se pode atribuir às condições de trabalho, invertendo-se o ônus da prestação, do risco da prestação de serviço, colocando esse risco sobre o ombro do trabalhador, que se vê confinado, sim, ao veículo durante o seu pernoite. O acórdão que trazemos como paradigma, senhor presidente, no recurso de embargos, quer nos parecer, traz uma visão sob a ótica com a máxima vênia do eminente relator, uma ótica mais adequada, interpretativa mais adequada para a questão, ao dispor que o tempo despendido pelo motorista para pernoitar no caminhão, entre as viagens que realiza, constitui tempo à disposição do empregador. O motorista do caminhão tem tolhido a sua liberdade de locomoção, bem como o seu direito de deslocar-se livremente no período noturno entre viagens, não havendo, diante das condições precárias das estradas brasileiras e da violência que percorre o asfalto, opção outra ao empregado, senão aquela em que é obrigado a pernoitar no caminhão. Desse modo, não há como concluir que dormir dentro do caminhão seja obrigação inerente ao contrato de trabalho, eis que desse fato somente se beneficia o empregador, que tem à sua disposição vigilante confiável e gratuito, realizando a proteção e guarda de suas mercadorias, recurso conhecido e provido. Trata-se de acórdão da lavra do eminente ministro Aloysio Corrêa da Veiga, da Igreja Sexta Turma, razão pela qual, com base nos fundamentos deste precedente, que ensejou objetivamente o conhecimento dos embargos, é que se requer o conhecimento e provimento do recurso. Agradecendo a Vossas Excelências pela atenção. Muito obrigado. Ministro Renato, com a palavra. Senhor presidente, eu mantenho o voto pelos fundamentos já postos. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Augusto César, com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho uma divergência definitiva a respeito desse tema, ou nesse processo, porque me parece que é de extrema relevância a circunstância de o motorista estar ou não obrigado a pernoitar no caminhão. Parece-me que, naquelas situações em que esses caminhões modernos permitem uma comodidade que não se vislumbra em pontos de apoio nas estradas, quando é da conveniência do motorista pernoitar no caminhão e não em pousadas ou hotéis que não oferecem as mesmas condições de conforto, eu posso até vislumbrar uma situação em que não propriamente existiria hora à disposição. Mas, embora pareça sutil, eu não endossaria a compreensão que, vindo do ministro Renato, sempre, para mim, tem uma autoridade imanente, mas não endossaria essa parte final da ementa nesse sentido de que o empregado não poderia estar em sentinela porque no horário que seria reservado ao seu sono. Eu penso que, se ele está obrigado, em vista, por exemplo, do que se diz no paradigma, das condições da estrada, da inexistência de pontos de apoio, a pernoitar no caminhão como seu vigia, esse tempo não é propriamente tempo de descanso. Além disso, essa matéria, em função da mudança muito expressiva que houve a partir da nova lei do motorista, que eliminou aquilo que a lei de 2012, tão recente, teria estabelecido como tempo de reserva, e que faria com que fosse computado, embora de modo mitigado, mas fosse computado no tempo de trabalho, o tempo em que o motorista permanece em ônibus, por exemplo, ou em caminhão, dividindo a condução desse caminhão. Essa mudança que veio agora, em 2015, mas que é uma mudança significativa, porque significa uma redução brusca de direitos. Na verdade, essa nova lei ela só faz reduzir direitos dos motoristas e reduzir significativamente os direitos, a proteção mínima para os motoristas e para os usuários das estradas brasileiras. Me parece que nós adotarmos essa posição agora, de que o tempo o tempo em que o empregado dorme no caminhão significa um tempo que não necessária, ou que não estará, em hipótese alguma, incluído no tempo de trabalho do motorista, pode ser talvez uma precipitação, porque nós vamos ter, e o Supremo Tribunal Federal também terá que decidir a propósito da constitucionalidade da nova lei
no tocante à eliminação do tempo de reserva. Então, como me parece que essa matéria ela ganha uma complexidade maior em função da tese que talvez seja mais abrangente do que aquela que está sendo pedida nos autos, né? E aí não há uma crítica, evidentemente, ao ministro relator, o ministro Renato. Mas eu penso que se nós pudéssemos decidir simplesmente em função de, nesse caso, ser uma opção do empregado pernoitar no caminhão, a situação seria, a nossa decisão não teria um efeito transcendente. Mas decidir que, em toda situação em que ele pernoita no caminhão, necessariamente, esse tempo de pernoite não estará incluído na duração da jornada dele, no que seria o tempo à disposição do empregador, eu não gostaria de ir tão longe. E também, como me parece que eu não devo dar o meu voto definitivo aqui agora, sabendo que um dos pares que teria posição contrária desafortunadamente não está presente, mas é dele a relatoria do voto divergente. Sim. Eu prefiro pedir vista regimental e trarei o mais cedo possível essa matéria. Perfeito. Presidente, senhor presidente, como relator... Ministro Renato com a palavra. Eu devo confessar que não me atentei para esse aspecto. Sim. Não fiquei na tese genérica, mas eu sou sensível à ponderação do ministro Augusto César, nas hipóteses em que haja pré-questionamento do fato de que o reclamante era obrigado a pernoitar. Agora, há uma afirmativa no acórdão regional transcrito no acórdão da turma que o reclamante era motorista de longas distâncias, de maneira que a permanência dentro do caminhão era inerente à condição do trabalho desempenhado. Eu não sei se esse questionamento já atenderia ao ministro Augusto César na sua indagação. Matéria para reflexão. Augusto César. Não, matéria para reflexão. Eu não quero ser assodado, eu prefiro pedir a vista regimental e trazer. Obrigado, ministro Renato. Perfeito. Ministro Valdir, se o ministro Augusto César tiver terminado, só queria fazer um registro para a lembrança e ficar nas notas para a nossa reflexão, o que diz literalmente o artigo 235C da CLT, aqui eu não tenho se a redação é a antiga ou da atual lei, que diz o seguinte, o parágrafo 2º, será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, vírgula, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. É a lei que prevê. E ontem mesmo, com todo respeito, foi falado aqui em norma da OIT, nós que já estivemos em Genebra e que já tomamos aquele ônibus muito confortável, nós sabemos que quando chega o horário de intervalo do motorista, ele para numa determinada parada, fica 15 minutos lá fora e nós ficamos no interior do ônibus aguardando. Então, até na Suíça se observa um intervalo, que é obrigatório por lei, para descanso. E também no Jornal Nacional, não sei se de ontem ou de anteontem, nós vimos um motorista carreteiro que estava com a sua rede, até um gaúcho, com a sua rede armada fora do caminhão. Por quê? Porque não tem local de pernoite adequado. O legislador regulamenta tanto, mas o poder público não dá as condições. Então, onde ele tem que dormir se ele não pode dirigir à noite, sob pena de causar acidente? Só pode ser dentro da boleia do caminhão. Ou então ficar numa rede do lado de fora, sujeito a intempéries e até assaltos. Como ocorre no Pará, né? Então, não, isso é em todo o Brasil, presidente. Essa questão do caminhoneiro é uma relação muito conflitiva. Não é? Eu conheço um empresário que veio no meu gabinete, assim, transtornado. A família dele é uma empresa familiar italiana. O pai dele fundou a empresa, ele tinha há alguns anos 3.500 trabalhadores empregados, e tem hoje só 1.500. Ele me disse assim, foi por conta da Justiça do Trabalho, eu estou falindo, porque as condenações são vultosas, com relação a problema de hora extra de motorista, e ele tem uma transportadora. Então, nós, como magistrados, e principalmente aqui nesta sessão, nós não podemos perder de vista a realidade, não, do país.
Entendeu? Nós temos que pensar a coisa no sentido macro, e não no sentido micro da lesão atomizada individual. É só para uma reflexão. Eu sei que todos nós refletimos sempre como vamos votar, mas eu queria só ponderar esse aspecto, que me parece que a própria lei prevê já, que é obrigatório esse descanso e que não é tempo à disposição, apenas para a nossa reflexão. E eu agradeço, só para registrar esse... Eu só faria o registro, ministro Augusto César, que exatamente Vossa Excelência está pedindo vista. Esse aspecto, Vossa Excelência ressaltou, das condições atuais das cabines de caminhões, quer dizer, os caminhões hoje têm a cama por trás dos assentos dos motoristas, e nós conhecemos, muitas vezes, a cama atrás dos assentos, muitas vezes é muito melhor do que o local de qualquer pernoite, e muitas vezes o trabalhador acostumado àquele local para descansar, aquilo o descansa mais do que ficar mudando de cama a cada lugar em que para. E uma coisa que também, o ministro Renato, teríamos que ver, caso a caso, uma coisa é você parar e dormir mesmo dentro do caminhão, e outra é aquele sistema de revezamento com 2 motoristas, em que um vai tentando dormir com o caminhão andando. Aí é uma situação também que nós vamos ter que ver caso a caso. Então, fica com vista regimental e notas degravadas. Ministro Zé Roberto, com a palavra. Pela ordem, pela própria natureza dialética do processo e da atuação da SDI, na medida em que vários de nossos integrantes já se pronunciaram, trazendo subsídios ao ministro Augusto César, eu gostaria de fazer um contraponto. Sim. Colocar alguns argumentos em contrário. Eu não estou votando ainda também, mas me preocupa um pouco essa generalização. Porque, como já adiantou o ministro Augusto César de Carvalho, haverá outros casos em que as circunstâncias não serão exatamente estas que acabaram de ser descritas pelos senhores ministros que já se pronunciaram. Eu venho de Minas Gerais, da 3ª região, e decidi muitos casos semelhantes a esse, em que eu condenava, sim, ao pagamento desse tempo, como tempo, se não à disposição, como de trabalho efetivo, pelo menos a título de sobreaviso, o que é diferente. Há pedidos de horas extras, de tempo efetivo, mas há também pedidos de sobreaviso. E o sobreaviso não significa trabalho, significa o empregado se colocar disponível em regime de plantão. Temos uma súmula a respeito. Seria uma situação semelhante, portanto, ao sobreaviso, no seguinte sentido, dependendo do quadro fático, evidentemente. Houve casos em Minas Gerais em que eu decidi, em que havia determinação expressa do empregador aos motoristas que permanecessem, sim, o tempo todo dentro do caminhão para cuidar dele, para evitar assaltos, para evitar roubos. O interesse fundamental, portanto, não era do motorista, e sim do empregador. O interesse fundamental que determinava a permanência dele dentro do caminhão 24 horas por dia não era dele. E ele não estava apenas descansando, ele estava cuidando da carga, cuidando do bem da empresa. E não era tempo de trabalho efetivo, mas era tempo de sobreaviso. A situação do sobreaviso me parece que se adequa muito bem a isso, e parece que há pedido de sobreaviso aqui também. Então, é preciso examinar o quadro fático, evidentemente. Haverá casos em que não há demonstração de determinação do empregador para que o empregado assim permaneça. Mas haverá outros casos, me parece, eu fiz uma leitura muito rápida, há notícia até de que ele ficava com o celular para atender as chamadas da empresa a qualquer momento. Não sei se isso ficou definido, mas há uma alegação nesse sentido. O que eu quero dizer é que há casos e casos. Haverá casos em que isso poderá não configurar tempo de trabalho efetivo e, portanto, não será procedente o pedido de horas extras, mas poderá ser procedente o pedido de pagamento do sobreaviso, em situação muito semelhante à nossa súmula 428, em que a pessoa fica pronta para atuar no interesse do empregador. Há notícias também, e esse é o último dado importante, de que nos pedidos iniciais os empregados dizem que eles não recebem diárias para pagar
as despesas de sua acomodação, em pensões ou coisas semelhantes. Há casos em que eles atuam em áreas inóspitas, mas há casos também que eles atuam dentro de áreas urbanas e, mesmo assim, tem que ficar dentro do caminhão. Então, é preciso distinguir fatos que devem ser naturalmente aferidos caso a caso, mas há necessidade de levar em conta também esses outros aspectos. Seria a contribuição que eu faria para a vista do ministro Augusto. Serão levados em consideração os dois parâmetros que Vossa Excelência está colocando. Se ele ficava dormindo, não tem hora de sobreaviso ou coisa do gênero. Se ele ficava, como diz a lei, o artigo 235C, parágrafo 8º, fiscalizando carga e sobrecarga, há uma disposição específica. Então, ficam com notas taquigráficas para o ministro Augusto César, o processo com vista regimental. Alexandre Belmonte. É rápido, senhor presidente. Então, olha, senão nós vamos ficar só fazendo... Exato. Esse processo é de 2013 e a lei dos motoristas, que acabou sendo alterada agora em 2015, ela é de 2012. Então, é preciso verificar tempos regis de acto. Ou seja, esses dispositivos do artigo 235, se eu não me engano, da lei 12.619 de 2012, eles são aplicáveis a partir da lei. E não vão ser aplicáveis, evidentemente, a esse processo as alterações da lei agora de 2015. O ministro Renato já se mostrou disposto, sensível, a fazer a alteração na emenda no sentido de que este processo, de que está em discussão, essa questão neste processo agora. O local para descanso, ele abrange todo um contexto, não é apenas a cama que está no caminhão, né? Quando se fala em descanso, se fala de um lugar adequado, onde o sujeito tem um banheiro para escovar os dentes, para fazer as suas necessidades, para poder tomar um banho. Então, não é apenas a cama. Há todo um preparo para um descanso adequado, que não se limita à cama. Quanto à cama, no caminhão, é preciso verificar também que cama é essa. Se o caminhão oferece realmente as condições adequadas para uma noite, para que o motorista, no dia seguinte, então, recuperado, ele possa continuar a sua viagem. A partir da lei de 2012, se fala em espontaneidade nesse descanso, ou seja, atingido o tempo, ele espontaneamente para poder descansar. Então, tem essa questão da obrigatoriedade. Então, são as duas questões, me parece, a questão da obrigatoriedade e a questão da adequação das condições oferecidas para esse descanso dentro do caminhão. Agora, o ministro Renato, saliento mais uma vez, ele já se mostrou disposto, diante do quadro fático apresentado nesse processo, a excluir, a não generalizar essa questão para as demais que possam ser apreciadas, inclusive com relação a essa questão do sobreaviso, porque o trabalhador motorista profissional, ele também é responsável pela guarda do veículo. E o problema de descansar onde? O local oferece as condições adequadas. Eu não estou falando agora dentro do caminhão, estou falando dos problemas externos, porque não é parar em qualquer lugar. Parar no meio da estrada para poder descansar é um risco bem grande de assalto, quando ele tem a guarda do veículo. Então, eram essas as ponderações que eu queria fazer, então, desculpa. Agradecendo aos colegas. Senhor presidente, ministro Renato, desculpe. Ministro Renato, é que eu não quero prolongar o debate, mas não é o debate. É apenas que eu não quero ter dado uma ilação equivocada. Eu não assumi compromisso nenhum. Eu apenas fiz uma observação, me mostrei sensível às ponderações do ministro Augusto César. Dependendo do desenrolar, aí sim eu irei fazer reparação ou não no meu voto. Apenas isso. E, eventualmente, quem discordar dos fundamentos, ressalva a fundamentação. Então, vista regimental, ministro Augusto César, com notas taquigráficas de todo o debate. Obrigado, presidente. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental e embargos em recurso de revista 395 de 2011. Agravante Petróleo Brasileiro S.A. Agravados Vadson Oliveira Bispo dos Santos e outros.
Então, com a palavra o ministro Renato, relator. Senhor presidente, agravo da Petrobras, matéria conhecida, embargos regidos pela Lei 13.015 de 2014, RMNR, adicional recebido em decorrência de posição legal e constitucional, e voto pelo desprovimento do agravo. Pergunto se há divergência. Não havendo se decide nos termos do voto do relator. Sim, há um retorno de vista do ministro Renato com aí tá, na preferência dos senhores advogados. Então, vou pedir para que seja apregoado. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva, vistor excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 118.300 de 2001. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros João Oresta Lazen, Ives Ganda Martins Filho, Caputo Bastos, Márcio Eurico, Valmir Oliveira da Costa, Hugo Scheuermann e Cláudio Brandão. Então, o ministro Augusto César com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, basicamente, como deve estar à disposição dos senhores no sistema, provavelmente em outros destaques, o meu voto é um voto convergente e, até pela licença que me dá o modo intrincado como as coisas chegaram à apreciação nossa aqui em embargos, eu faria uma ressalva de fundamentação que não surte um efeito tão devastador assim. Porque, na verdade, é o seguinte, o que o reclamante pede é o intervalo de 10 a cada 50 minutos trabalhados. E, sucumbindo nessa sua pretensão, ele entende que estaria subentendido o pedido sucessivo de 10 a cada 90 minutos trabalhados. A turma entendeu que essa postulação estaria a contrariar, a de 10 a cada 50, estaria a contrariar o pedido de 10 a cada 50 minutos trabalhados. O ministro Renato, ministro relator, não conhece o recurso de embargos ao fundamento de que não houve pedido sucessivo de intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. E eu afirmo aqui na página 4 do meu voto. De fato, os embargos não merecem conhecimento de contrariedade à portaria ministerial, evidentemente. A divergência jurisprudencial apresentada não enseja o conhecimento do apelo. A meu ver, não houve pretensão recursal. Aliás, a turma informou, né, não haver pretensão recursal a propósito do intervalo de 10 a cada 90 minutos, e ainda que não se dê, digo eu, por escrito, ainda que não se dê a súmula 346, o alcance que lhe foi emprestado pela turma, quer dizer, essa discussão sobre intervalo de 10 a cada 50 minutos, eu penso que não estaria eventualmente contemplado na súmula 346. A súmula 346 não é vulnerada pela decisão que foi adotada pela turma. Quer dizer, não há possibilidade de se conhecer também desses embargos por contrariedade à súmula 346. Porque entender que a súmula 346 incide nesse caso não significa dizer que ela estaria sendo vulnerada propriamente no tocante a essa possibilidade de se deferir intervalo de 10 a cada 50 minutos. Então, o meu fundamento se afastaria ligeiramente do afastamento que já foi adotado pelo ministro relator, mas eu o acompanho apenas com essa ressalva de fundamentação. Perfeito. Eu pergunto se há alguma divergência. Só registrar também, presidente, a minha ressalva na linha do ministro Augusto César. Na mesma linha do ministro Augusto César. Mas não tem divergência. Tá. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator
com ressalva de fundamentação dos ministros Augusto César e Cláudio Brandão. Então, agora voltamos às preferências dos senhores advogados na linha das anotações iniciais. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 175.100 de 2009. Embargantes sindicatos de empregados em estabelecimentos bancários de Ponta Grossa. Embargada Caixa Econômica Federal. A palavra ao ministro Hugo Carlos Scheuermann. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, é uma decisão da Igreja Quarta Turma dessa Corte, e como já referido, o recurso de embargos é do sindicato reclamante, e o tema é substituição processual, honorários advocatícios, fixação pela turma em percentual inferior a 15%. A embargante aponta a contrariedade à súmula 219 e transcreve julgados. E eu digo no meu voto que essa súmula 219 orienta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios será nunca superior a 15%, de modo que a decisão da turma respeitou tal diretriz ao fixar uma condenação, no caso, em honorários advocatícios em 1%. Por sua vez, não restou demonstrada a divergência jurisprudencial mediante a transcrição de julgados de turmas em que fixado honorários advocatícios não importa 15%. Mormente diante da ausência de tese de mérito na decisão embargada acerca dos critérios adotados. E eu ressalto também que a fixação dos honorários advocatícios demanda análise das particularidades de cada caso, o que, em regra, inviabiliza a caracterização da divergência jurisprudencial por ausência de especificidade fática. Eu trago precedentes da STI no sentido do meu voto, divergência jurisprudencial, tese de mérito, especificidade, numa hipótese que foram fixados honorários em 10%, julgamento recente, em maio agora de 2015, relator ministro João Orestes Dallazen, aqui dessa subseção. E outros também dessa subseção que eu cito, e um especificamente em que a situação é idêntica, em que foram fixados honorários em 1%, cuja ementa é honorários advocatícios, substituição processual, percentual inferior a 15%, divergência jurisprudencial não configurada. Relator ministro Augusto César, julgado em 2012. Então, estou propondo não conhecer o recurso de embargos, presidente. Doutor Alexandre. Senhor presidente, peço a palavra com procuração nos autos. Então, a palavra lhe é concedida pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador, eminentes colegas advogados. A questão posta, honorários advocatícios, senhor presidente, senhores ministros. A Igreja Turma, de fato, proveu o recurso de revista do sindicato, invocando o item 3 da súmula 219 e, de fato, sem maiores digressões, sem maiores esclarecimentos, fixou a verba honorária, por se tratar de substituição processual, em 1%. Quer nos parecer, então, senhor presidente e senhores ministros, que há subjacente uma tese. Substituição processual demanda a fixação de honorários mais reduzidos, no caso, fixados em 1%. Em contraposição, os arestos das egrégias primeira, quinta e oitava turmas desta polêmica da Corte se contrapõem de forma a fixar também em ações envolvendo substituição processual, também de sindicatos de bancário, todos os arestos paradigmas também têm como demandada a Caixa Econômica Federal e em todos honorários de 15%. Quer nos parecer que há uma contraposição dentro dos parâmetros que foram adotados pela Egrégia Turma, os arestos são discrepantes. Um fixou no percentual cheio mínimo e os outros paradigmas no percentual cheio máximo. Nesse contexto, senhor presidente, nos parece efetivamente que há conhecimento. E, posta a questão destes termos, peço vênia a vossas excelências para avançar, caso seja ultrapassada a questão do conhecimento. E nesse particular, senhor presidente e senhores ministros, quer nos parecer que a questão da fixação dos honorários advocatícios guarda íntima relação com o princípio da proporcionalidade. Nas causas envolvendo demandas coletivas, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência para invocar um texto publicado na revista LTR
da lavra do sempre brilhante magistrado e doutrinador e ministro desta Corte, ministro Cláudio Brandão, em que Sua Excelência, ao discorrer sobre os pressupostos da Lei 13.015, fala sobre as possibilidades de conhecimento, de não conhecimento do recurso por erro técnico do advogado e diz que, nesse particular, sem querer ser ofensivo, infelizmente não são raras as situações em que a responsabilidade recai inteiramente sobre os ombros dos advogados, o que autoriza até a discussão quanto à responsabilidade pelo dano causado à parte em razão da perda de uma chance. De todos os operadores do direito, senhor presidente e senhores ministros, quem efetivamente não tem direito algum ao erro, sob pena de defrontar-se com a responsabilidade civil, é o advogado. Se fossem demandas individuais, senhor presidente e senhores ministros, não há dúvida, a Corte e a praxe notória da Justiça do Trabalho, sempre no sentido de fixar os honorários no patamar máximo. Nesse contexto, quer nos parecer que entra em questão o estímulo, neste jogo interpretativo, o estímulo que se quer dar à substituição processual. Se quer se estimular aos advogados, com a máxima vênia, a coletivização das demandas ou a sua atomização. Com o que se fala aqui, senhor presidente e senhores ministros, não está de maneira alguma defendendo desta tribuna que esta Corte ou qualquer magistrado, nos vários graus de jurisdição, esteja cabalmente compelido a fixar os honorários em 15%. Obviamente, a lei estabelece até o máximo de 15%. Mas, sem estabelecer um piso, quer nos parecer também que isso não há uma autorização aí para que se fixe em percentual tão baixo, com a máxima vênia, a ponto de chegar a 1% nas demandas de substituição processual. O ministro Eros Grau tem uma passagem clássica de uma de suas obras, uma célebre frase em que ele diz que não se interpreta o direito em tiras. Então, senhor presidente, atento à lição do eminente ministro Eros Grau, invoco aqui a interpretação sistemática, no sentido de que seja subsidiariamente na fixação dos honorários aplicados os critérios do Código de Processo Civil. Grau do zelo profissional, lugar da prestação de serviço e a natureza e importância da causa. E as causas coletivas, por si só, em razão das macro-lesões que elas espelham, já trazem incitamente uma importância, que demanda, inclusive, a aplicação subsidiária do patamar mínimo estabelecido no Código de Processo Civil de 10%. Até porque, no Código de Processo Civil, há honorários na fase de conhecimento, há honorários na fase de execução. O STJ, inclusive, que nas execuções não embargadas, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais. Diversamente do processo do trabalho, em que só temos os honorários na fase de conhecimento e vinculados, obviamente, como é de praxe na legislação, ao término do processo. Um processo como esse, senhor presidente, que já dura mais de 6 anos. Ainda teremos pela frente, esgotada a fase de conhecimento, todo o processo de execução. Falando, como estamos aqui nesta tribuna, de créditos de natureza alimentar. Por essa razão, senhor presidente, ultrapassada a fase de conhecimento, o que rogamos com a máxima vênia do eminente ministro relator desta tribuna, postulamos o conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que, se não se alçar a 10%, que se fixe um patamar mínimo de 10%, como fixou o eminente ministro Vieira de Mello no voto vencido perante a Egrégia Turma. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Ministro Hugo. Aqui a questão é técnica, no meu modo de ver, não obstante a sustentação, eu mantenho o meu voto, porque a turma tão somente analisar a questão dos honorários advocatícios, invocando o item 3 da súmula 219, entendeu, devidos, e também os fixou em percentual de 1% do valor líquido da condenação, sendo dedução dos descontos fiscais e previdenciais, consoante o critério da OJ 348. E eu volto a dizer que meu voto vem em harmonia com a jurisprudência dessa Corte, e o primeiro arresto que eu cito diz na ementa: a inexistência de tese jurídica de mérito a justificar a condenação em honorários advocatícios do percentual em apreço atrai a inespecificidade da divergência jurisprudencial projetada nessa circunstância. E no último arresto, aquele que eu também fiz referência, em que os honorários foram fixados em 1%, que é o mesmo percentual no caso em exame,
diz: os paradigmas apresentados revelam-se inespecíficos, na medida em que não emitem tese acerca da impossibilidade de se fixar a mencionada verba em percentual inferior a 15%. Então, não obstante a questão possa merecer debate eventual superado o conhecimento, eu tenho dificuldade quanto ao conhecimento. Mantenho o voto, senhor presidente. Pergunto se há alguma divergência. Visto em mesa, senhor presidente. Visto em mesa, o ministro Alexandre Agra Belmonte. Vamos ao próximo. Nós vamos dar preferência aos advogados de fora de Brasília. Depois voltamos às preferências dos advogados que são aqui da nossa cidade. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 1.710.500 de 2006. Embargante Rádio Menina do Paraná Limitada e outros. Embargado Bruno Rogério Costa. Com a palavra, ilustre relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria envolve negativa de prestação jurisdicional, nulidade a partir de decisão proferida pela egrégia turma. O voto segue no sentido da inespecificidade dos arestos juntados a cotejo, considerando a tese por si só já difícil acatamento, tendo em vista as premissas fixadas no órgão julgador quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Analiso os precedentes que foram acostados ao feito e reconheço que nenhum deles parte das mesmas premissas fáticas que embasaram a decisão da turma, senhor presidente. Então, de maneira resumida, voto no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Posteriormente, faço esclarecimentos, se necessário for. Perfeito. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu peço uso da palavra já com procuração nos autos. Então, pelo tempo regimental. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores ministros. A matéria aqui ela é muito simples, na verdade. O que se discute é basicamente o artigo 795 da CLT, ou seja, se é permitido o acolhimento de uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional em caso onde a parte a argue na segunda oportunidade em que fala nos autos. Na presente demanda, até para que vossas excelências possam entender o que aconteceu, o embargado apresentou embargos de declaração ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, onde pediu para que o tribunal se pronunciasse sobre a cláusula 30 da Convenção Coletiva da categoria. Ocorre que o tribunal não se pronunciou sobre essa cláusula. Então, o que fez o embargado? O embargado apresentou recurso de revista, onde não levantou a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, vindo a fazê-lo somente um mês depois, na segunda vez em que falou nos autos, quando apresentou as contrarrazões ao recurso de revista da hora embargante. Então, o que acontece? Está incontroverso nos autos que o levantamento da nulidade se fez em contrarrazões após o embargado já ter interposto o recurso de revista. Além disso, em relação ao fundamento da turma, de que, na época da interposição do recurso de revista, o embargado não tinha interesse recursal, com todo respeito ao entendimento da 7ª turma, me parece que essa tese não pode prevalecer, haja vista que não é só o vencido que tem interesse recursal, mas muitas vezes também o vencedor. Isso como acontece em diversos casos no processo do trabalho. Quanto à questão do conhecimento do recurso, eu chamo a atenção para a primeira ementa transcrita no recurso de embargos, que diz o seguinte: impossível a decretação de nulidade quando não alegada na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos. No entendimento da embargante, essa ementa, por si só, já mostra divergência apta ao conhecimento do recurso, haja vista que o que se está discutindo é justamente isso, ou seja, se é possível uma nulidade ser conhecida na segunda oportunidade em que a parte falou nos autos. Senhor presidente, era isso o que a embargante tinha a dizer?
Eu peço conhecimento e provimento do recurso de embargos. Perfeito. Ministro Cláudio, com a Presidente, palavra. como ressaltei, a questão pertinente ao recurso de respeito a não conhecimento. Em destaque que a Egrégia Turma concluiu pela possibilidade de arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com base em 2 fundamentos distintos que são destacados. Segundo o embargante da tribuna, e está destacado no meu voto as folhas 10, ele argumenta que seriam 2 os fundamentos, 2 os erros, os 2 equívocos cometidos pela Egrégia 7ª Turma em acordo ao ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. O primeiro seria, no sentido também destacado, que só o vencido tem interesse em recorrer, e o segundo é que o próprio reclamante havia interposto recurso de revista e, posteriormente, o fez arguindo a nulidade em contra-razões. Todavia, senhor presidente e senhores ministros, a questão não é tratada com tese semelhante nos acordos, paradigmas que foram acostados ao feito. O primeiro deles, que se encontra nas folhas 975, trata da arguição de nulidade por cessio de defesa e é afastada porque não arguída na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos. Portanto, tese diversa daquela sustentada no presente feito. O segundo, oriundo da Egrégia 5ª Turma, transcrita foi 975 e 976, adota a tese segundo a qual o artigo 795 não permite, senão, o acatamento da tese do cesseio, porque o reclamante não protestou na primeira oportunidade em que falou nos autos. Os demais paradigmas, foi 976 e 979, são formalmente inservíveis. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, em que pese a possibilidade de, quanto ao mérito, quer ser discutida a possibilidade de acatamento do argumento mencionado quanto à arguição de nulidade em contra-razões, a matéria não foi, a meu sentir, objeto de pronunciamento explícito nos acordos juntados para efeito de divergência específica e, portanto, mantenho o meu voto no sentido de proferido não conhecer dos embargos. É como voto. Eu vou registrar a presença da doutora Márcia pelo embargado e, se não houver divergência, não há nem sustentação. Senhor presidente. Ministro Valmir. Não é para divergir, mas como nós temos estudantes, pelo menos na opinião pessoal aqui minha, eu considero pouco ortodoxo conhecer de uma preliminar de nulidade do acórdão arguído em contra-razão. Nós todos sabemos que tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, palavra do ministro Marco Aurélio, que contra-razão não serve para, não é sucedânea de recurso. Caberia aí o recurso adesivo para, eventualmente, se conhecido o principal, se conhecesse do adesivo, até por uma certa prejudicialidade. Agora, adotar em contra-razão, anular um acórdão por um vício endoprocessual, a meu juízo, eu não estou falando pela posição da SDI, mas é pouco ortodoxo, pelo menos, me parece. Então, o problema todo aqui é que não tem divergência específica para que os alunos entendam, que a partir de 2007 não cabe recurso de embargo por violação de lei. Só para que não pareça que a SDI está sufragando a tese da possibilidade, ou pelo menos, na minha ótica, de que se sustente uma nulidade por um meio processual, que a rigor é para confirmar a decisão e não para reformá-la. É apenas esse registro que estou acompanhando ela. Perfeito. Então, proclamo por unanimidade, decidido nos termos do voto do relator. Vamos para o próximo. Senhor presidente, Ministro José Roberto Pimenta. Quem? José Roberto Pimenta. É porque eu já estou em condições de votar aquele processo da vista em mesa da Caixa Econômica Federal. Perfeito. Eu pedi vista em mesa. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazen. Embargos em recurso de revista 1285 de 2010. Vista em mesa concedida ao excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Toca com a palavra o ministro José Roberto. Senhor presidente, para tirar a nossa dúvida. Sim, exatamente. Senhor presidente, senhores ministros, como se sabe, eu pedi a vista em mesa diante do teor da sustentação oral que foi produzida, fazendo um levantamento esquemático de algumas oscilações no entendimento ou na jurisprudência desta casa. E eu estava com a percepção de que, na verdade, em virtude, inclusive, dos vários precedentes recentes que foram
devidamente transcritos e noticiados no sempre bem fundamentado voto do eminente ministro Dallazen, relator, a questão já estava pacificada. A questão da Caixa Econômica Federal, da prescrição parcial para esses casos de pretensão de pedidos iniciais decorrentes do Plano de Cargos e Salários da Caixa Econômica Federal de 1998, pelo descumprimento desse plano. E a impressão que eu tinha é que essa questão havia sido discutida, coisa de 1 ou 2 anos atrás, numa sessão completa. E fiz um exame apenas dos precedentes da SDI, não fiz o exame dos casos recentes das turmas. E a minha impressão não era muito correta, mas muito próxima da realidade, porque o precedente, o leading case, que fixou, a meu ver, definitivamente, e pacificou a questão no âmbito dessa SDI, foi o processo EEDRR 14.332/2008, da Caixa Econômica Federal como embargante, e que contou como relator original o ministro Augusto César de Carvalho, que contou como redator o ministro Vieira de Mello Filho. E essa decisão foi tomada com a participação de 13 integrantes. Faltou o ministro Levenhag, ainda sob a presidência do ministro Carlos Alberto Reis de Paula. A sessão foi de 13 de fevereiro de 2014. E eu estou aqui com a certidão e com o voto do redator, em Qual que foi o 9-4. 9-4. Nós temos uma análise aqui no sentido de que 9-4 é um quórum bastante significativo para pacificar. E pacificou. Logo depois, por exemplo, há um outro caso, isso foi em fevereiro, de novembro de 2014, da Lavra também, agora como relator o ministro Vieira de Mello Filho, o EDRR 118.071/2006, que foi unânime, simplesmente unânime. Ou seja, funcionou a pacificação. Perfeito. 9-4. É claro, é sempre uma questão que novas questões são trazidas. Há casos recentíssimos, houve um caso do ministro Agra Belmonte, em que outros ângulos foram analisados, o ministro Dallazen fez referência também, mas o resultado foi o mesmo. Então, respeitosamente, eu entendo que a matéria está pacificada. Ministro Dallazen, eu vou abrir mão da minha vista regimental, vou ressalvar meu entendimento, como Vossa Excelência o faz no seu voto, a menos que algum colega queira pedir vista. Ministro Márcio. Eu gostaria de fazer uma observação, senhor presidente, me permite, senhor relator? A palavra, ministro Márcio. Nós estamos tratando de quê nesse processo da Caixa? Alteração contratual decorrente da alteração da jornada. Esse é o tema, é só isso. Aqui, em 24 de maio de 2012, num processo que não é da Caixa Econômica, mas do Hospital Cristo Redentor, a SDI1, na sua composição completa, decidiu que a pretensão ao pagamento de horas extras, fundada na alegação de que houve alteração contratual lesiva da jornada, majoração de 180 para 220 horas mensais, não se renova de forma reiterada no tempo, mas decorre de ato único do empregador e decidiu pela pressão total. Relatora ministra Rosa Weber ficou vencida, juntamente com ministros Horácio de Sena Pires, Augusto César, José Roberto Pimenta e Delaide Miranda Arantes e o desembargador Sebastião Geraldo, que estava compondo a SDI. Dirão, mas antes que digam até que eu esteja tentando ressuscitar a jurisprudência superada aí, ou querendo engessar a jurisprudência da SDI1, é que essas questões têm reflexos no futuro. Como houve essa decisão da plenária da SDI1, outras questões que vieram ulteriores foram também decididas dessa maneira, precisão parcial, com ressalva de fundamentação. E acabou o problema? Não acabou, porque agora, no dia 4 de setembro, o ministro Augusto César trouxe um processo da Telemar Norte-Leste S.A. discutindo exatamente isso, alteração da jornada de trabalho, em que Sua Excelência, com ressalva de fundamentação, entende que a pressão é parcial.
Esse processo está com vista regimental ao ministro Agra. Quer dizer, então, vem a questão que é única, que é se saber se alteração da jornada acarreta prescrição total ou parcial, essa questão vem se perenizando. Então, não é simplesmente definir em relação à Caixa Econômica, se no caso da Caixa Econômica há prescrição total ou parcial. É definirmos se, no caso de alteração de jornada, alteração lesiva em todos os casos aqui, se a prescrição é total ou parcial. Isso que me parece. Então, hoje, por exemplo, Sua Excelência, o ministro relator, faz ressalva de fundamentação para entender que a prescrição é parcial. Daqui a pouco vamos votar essa vista do ministro Alexandre, em que já há um voto entendendo que o relator entende que a prescrição é parcial, mas com a ressalva de fundamentação. Vamos ficar eternamente ressalvando posições ou julgando de forma contrária ao nosso entendimento. Eu penso que essa questão tem que ser pacificada de forma ficaria global. com vista regimental? Não, eu não ficaria com vista regimental, porque eu voto pela prescrição total. Senhor presidente, quando eu o também ministro voto Márcio pela terminar, prescrição total. Quando o ministro Márcio terminar, Com a palavra, o ministro Zé Roberto. Sem polemizar e respeitando muito a colocação do ministro Márcio Eurico, como sempre, muito pertinente, eu só diria o seguinte: foi um caso de 2012, esse caso é de 2014, mas esse não é o argumento central. Eu só gostaria de ler muito rapidamente a ementa, que não é grande, do ministro Vieira de Mello Filho, nesse precedente, para fixar bem o que se decidiu naquele caso. Porque há especificidades no caso da Caixa que talvez não possam ser estendidas a outros casos como esse que ele acabou de mencionar. O que disse o ministro Vieira de Mello na ementa desse processo 14.300, esse dos 13 presentes? Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por empregada da Caixa Econômica Federal pretendendo o pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas como extraordinárias, com fulcro nas normas internas, PCS de 1998, que, no entender da reclamante, asseguravam o direito à irredutibilidade salarial e à manutenção das vantagens anteriores decorrentes do PCS de 1989. Entre elas, a jornada de 6 horas para os ocupantes do cargo de gerente geral de agência, bem como o pagamento das horas extraordinárias excedentes da 8ª diária, com fundamento no referido PCS de 1998, item 3 da CI 05598. Esse é o quadro fático e a pretensão. Aí vem o fundamento, a ratio decidente, que prevaleceu. A pretensão relativa ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes do descumprimento reiterado de normas internas da reclamada atrai a incidência da prescrição parcial, por não configurar alteração do pactuado. Data vênia de tudo que foi dito aqui antes, a maioria entendeu que esse caso não é de alteração do pactuado, pelos fundamentos aqui colocados, com todas as vênias. Destaque-se que a prescrição deve ser aferida em face da pretensão abstrata, que, no presente caso, foi deduzida em decorrência do descumprimento reiterado do Regulamento Empresarial de 1998, pois, no entender da autora, este assegurava a manutenção da jornada de 6 horas para os ocupantes do cargo de gerência, prevista no regulamento anterior de 1989. E ele fez referência a um precedente de 2013 do ministro Aloísio, que também dizia na sua ementa: é de se distinguir, todavia, a pretensão quando o empregado ajuiza a ação trabalhista com o fim de ver interpretada a norma interna que entende lhe assegurar o direito. Nesses casos, não há se falar em prescrição total, quando a pretensão do reclamante não busca o direito de garantir jornada de 6 horas prevista em norma interna anterior, alterada para 8 horas pela norma interna vigente, mas sim que esse direito tenha restado preservado por cláusula de norma interna vigente. A leitura, portanto, é outra, não é de aplicação da regra geral da súmula 294, com todas as vênias aos respeitáveis entendimentos em sentido contrário. Mas essa é a ratio decidente que prevaleceu. Senhor presidente. Também, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Boa noite. Senhor presidente, peço a palavra. Eu penso que a matéria de mérito não está presentemente em discussão de novo. Porque se está em discussão de novo, eu vou emitir o meu voto em sentido diametralmente oposto ao que vem de ser emitido por Sua Excelência o ministro José Roberto Pimenta.
A meu sentir, é sim caso de alteração contratual. Também. Empregado exercente função de confiança. Segundo a lei, tem jornada de 8 horas. O que é que fixou a Caixa Econômica Federal? Jornada de 6 horas. É contratual, portanto. Se é contratual, houve uma alteração. E se houve uma alteração, se submete, segundo a súmula 294, à prescrição total. Mas, senhor presidente, não me parece que devamos, com todo o respeito, nessas questões, enveredar por uma rediscussão nos termos em que se põe agora. Sim. A questão é tão somente a seguinte: vamos ou não vamos submeter essa matéria novamente à composição plena do tribunal? Desta subseção. O argumento da ilustre advogada, a mim impressionou. Claro, porque 8 na medida em que, por votações múltiplas, 8 componentes da subseção aparentemente inclinam-se em sentido contrário ao da jurisprudência aparentemente cristalizada no órgão. Então, eu encareceria com outro colega pedisse vista regimental para que a matéria fosse submetida à composição plena. Senhor presidente. Agora, senhor presidente, para concluir. Perdão. É preciso que, com urgência, fixemos, e eu lastimo fazer essa ponderação, fixemos e, em definitivo, o critério por que devamos nos pautar para a SDI fixar jurisprudência. Se é um precedente, se são 2 precedentes, se são precedentes unânimes, se não são, se é na composição plena, porque a sociedade não tolera mais esta instabilidade das decisões da subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Senhor presidente, pela ordem. Pela palavra também, presidente. Ministro Caputo, só para... talvez se o ministro Caputo concordasse, eu estou pensando em pedir vista também, mas eu gostaria de falar. Então, primeiro o ministro Caputo se pronuncia, depois... Quer se pronunciar? Presidente, também peço a palavra depois. Perfeito. Só rapidamente, senhor presidente, se o ministro Caputo desejar se manifestar primeiro, tem a preferência, é claro. Então, ministro Caputo, eu ouvi atentamente toda a discussão e eu já havia comunicado ao excelente relator do meu desejo de pedir vista regimental, porque tem um precedente da minha lavra e que eu também reformulei meu posicionamento e me impressionou essas informações que chegaram ao meu gabinete na tarde de ontem, final da tarde de ontem, e que efetivamente me fizeram buscar, ao estudar a matéria, exatamente esses questionamentos que o ministro Márcio veio de apresentar em casos que seriam semelhantes ao presente. De forma que eu vou reiterar o desejo, né? Então vamos fazer o seguinte: antes de Vossa Excelência ficar com vista regimental, que tem precedência, eu vou ouvir em ordem de antiguidade o ministro Augusto César e depois o ministro Zé Roberto Pimenta. Ministro Augusto César, com a palavra. Senhor presidente, queria fazer 3 breves observações. A primeira delas é que não me impressiona essa eventual oscilação da posição individual dos que compõem o Tribunal Superior do Trabalho, se nós temos firmes a consciência de que nós estamos numa corte uniformizadora. Então, se em determinado momento eu fui relator em um processo e entendi que nesses casos em que nós tentamos combinar a súmula 51 e a súmula 294, a nossa jurisprudência caminhava no sentido da prescrição total, e eu fui vencido porque, por disciplina judiciária, aplicava o entendimento que naquele momento foi vencido, isso não significa dizer que eu estava equivocado ao adotar aquela posição que parecia ser, segundo a minha compreensão naquele momento, a posição prevalecente no Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu não me sinto acuado, não me sinto, de alguma forma, melindrado pelo fato de, em determinado momento, ter seguido a jurisprudência e, em determinada ocasião, na nova ocasião, perceber que a STI1 estava receptiva à ideia de que a combinação das súmulas 51 e a súmula da 294 implicava a aplicação da pressão parcial. Naquele placar de 9-4,
Na verdade, seriam 10-3. Porque o relator vencido, que era eu, estava vencido por disciplina judiciária. Então, eu acho que há uma votação muito expressiva já nesse sentido. Penso também que outros temas, talvez mais sensíveis, não tivessem essa votação em determinado momento aqui na STI1. Então, eu não quero me referir casuisticamente a situações, a temas jurídicos em que nós adotamos com reserva, e uma reserva que nos causa extremo desconforto. Matérias processuais, matérias de mérito, e nós aplicamos aqui a jurisprudência. E nós não tivemos 10 votos em sentido contrário à nossa posição. Então, quando a posição está firmada, e firmada com um quórum tão expressivo, eu penso que é inadequado nós testarmos qualquer outro órgão fracionário, ainda que seja com posição completa. Já há uma posição firmada, ela deve ser respeitada. Ou então vamos rever todas, até que nós testemos o suficiente para verificarmos se há possibilidade ou não de modificarmos a nossa posição. E terceiro, eu peço vênia máxima ao ministro Dalazen neste caso concreto. Se for o caso de ter que votar para dizer isso, eu estaria votando, mas eu prefiro até aguardar a minha vez. Mas a minha compreensão é que, naquele precedente do ministro Alexandre Agra Belmonte, nós não entendemos que a prescrição era parcial, porque estaria violado o artigo 224. Me parece que o nosso fundamento, naquele momento, foi outro. 224 está violado, o artigo 224, naquela outra situação em que se discute a aplicação da OJ transitória 70. O empregado exerce função técnica na Caixa Econômica Federal, e aí a Caixa Econômica Federal o autorizou a optar por uma jornada de 8 horas em detrimento do artigo 224. Ali há violação de lei e, por isso, a prescrição inquestionavelmente é prescrição parcial. Naquela sessão em que o ministro Alexandre foi vencedor na sua posição, eu fiz questão de retomar a palavra ao final para dizer, olha, nós precisamos distinguir as duas situações. Aqui não é alteração simplesmente contratual, o que há aqui uma mudança de regulamento em 1998, e segundo a nossa jurisprudência, segundo a nossa súmula 51.1, esse dado é um dado irrelevante para o trabalhador que foi admitido antes, porque houve mudança de regulamento. Isso significa dizer que a prescrição é prescrição parcial quando ela está fundada na incidência do regulamento anterior. Então, não é por se tratar da altíssima vênia de violação do artigo 224 da CLT. Nesse caso, especificamente, o que nós entendemos é que a prescrição seria parcial em razão desses fundamentos que foram trazidos no precedente do ministro Luiz Felipe, lido há pouco pelo ministro José Roberto. É porque quando há alteração de regulamento, a prescrição seria parcial, porque o regulamento posterior, segundo a nossa súmula, é um dado irrelevante na vida funcional do trabalhador que foi admitido sob a regência do primeiro do regulamento, no nosso caso aqui, de 1989. Então, eu acompanho aqui, na verdade, eu vou seguir a nossa jurisprudência, acompanharia o ministro relator, mas o meu fundamento é um fundamento diferente, porque é esse fundamento adotado nesse precedente, e me parece que esse é um dado relevante, porque eu não concordo que, nesse caso, nós estaríamos violando, teria havido violação do artigo 224. Muito pelo contrário. O novo regulamento da Caixa de 98 se reenquadrou no texto legal, porque o que a lei prevê para o cargo comissionado é jornada de 8 horas. Em nenhum momento a Caixa teria descumprido a lei, teria inobservado o texto da lei. O texto da lei foi resgatado em 1998. Mas o que nós estamos dizendo é que essa pretensão de vigorar, sobreviger o regulamento de 89, essa pretensão não está sujeita à prescrição total, e sim à prescrição parcial, porque o novo regulamento para os trabalhadores antigos é um dado irrelevante. Então, com essas 3 observações, eu posso estar antecipando o voto, não é? Mas eu achei que era interessante, era importante, era indispensável fazer essa ressalva na fundamentação, porque eu não adotaria, ainda que perceba da parte do ministro relator, do ministro Dalazen, essa postura que me parece absolutamente adequada de seguir a jurisprudência que já está consolidada, que já está firmada, mas não me parece que o fundamento seria isso. Nós não entendemos por violação do artigo 224. É a combinação das duas súmulas, 51 e 294, que faz com que a prescrição seja parcial. Perfeito. Senhor presidente, José rapidamente. Roberto Pimenta, muito com a palavra. E não vou repetir o que já foi dito, e em função da vista regimental do ministro Caputo, que já foi pedida, eu queria só agregar algumas considerações importantes. Em primeiro lugar,
eu lamento que o ministro Dall'Azen tenha entendido que eu estivesse entrando no mérito. Eu simplesmente li as ementas do ministro Vieira de Mello Filho e do ministro Aloísio, e foi o fundamento que prevaleceu na ocasião. Se, conforme entende o ministro Dall'Azen, isso ingressa no mérito, é pelas razões que acabaram de ser brilhantemente expostas pelo ministro Augusto César e já foi reiteradamente discutido no precedente recente do ministro Agra Belmonte. Não vamos aqui repetir a matéria. Em segundo lugar, senhor presidente, a invocação, o pensamento com todas as vênias de precedentes localizados nas turmas, pelas razões que o ministro Augusto mencionou, sem saber que data que foi, quando é que foi, qual era o entendimento que então prevalecia na SDI, haverá entendimentos da minha lavra no sentido contrário, se esses entendimentos tiverem sido proferidos antes da pacificação da matéria na SDI. Não é possível chegar a nenhuma conclusão por uma estatística meramente numérica, no sentido de que 8 membros dessa subseção, em alguma ocasião, já votaram no sentido da prescrição total. Data vênia, a pesquisa tem que ser mais sofisticada, mais elaborada. Agora, o que me impressiona mais, com todas as vênias, e eu compreendo a preocupação do ministro Márcio Eurico, muito bem posta, no sentido de estabelecer um critério, é que parece que não adianta a SDI, várias vezes, fixar um entendimento amplamente majoritário num determinado sentido. Só adianta em outro. Quando é nesse sentido, volta ao assunto, volta à discussão, volta ao debate. Se é assim, se 10-3 ou 9-4 não funcionam, 7-7 por voto de qualidade também não vai funcionar. E eu falo das comissões de conciliação prévia. Eficácia liberatória geral, artigo 625 depois de uma sessão completa muito importante, muito debatida, por 7-7, voto de qualidade, decidiu-se que havia eficácia liberatória geral. Eu me conformei. Nós que votamos, os 7 que votaram pela tese vencida por voto de qualidade, não mais levantaram a questão. Agora podemos levantar. Se é assim, se 9-4, 10-3 não funcionam, 7-7 também não vai funcionar. Data vênia. Então, só antes de passar a registrar e já encerrar com a vista regimental do ministro Guilherme, eu queria fazer 2 ponderações respondendo ao ministro Dall'Azen a preocupação de Sua Excelência, e que eu entendo perfeitamente, até como presidente da Comissão de Jurisprudência. Tudo que foi falado aqui mostra o quê? Que aquilo que nós devemos fazer, que é uniformizar a jurisprudência, nesse caso não se aplica, não houve efetivamente. Nós teríamos que uniformizar a jurisprudência por OJ ou por súmula. O que tem acontecido? Quando eu era presidente da Comissão de Jurisprudência, editamos muitas OJs. O que foi feito? Se exigiu mais precedentes para a OJ do que para a súmula. E é muito importante que nós saibamos usar os 2 elementos, súmula e OJ, para pacificar a jurisprudência. No caso concreto, não há OJ. No caso concreto, não houve plenária. No caso concreto, não houve o número de precedentes que daria origem à súmula ou OJ. Não tem o número suficiente. O que eu vejo? A preocupação do ministro Márcio. Nós não estamos julgando só o caso da Caixa Econômica Federal, nós estamos julgando a tese. E qual que é a coisa que mais me surpreendeu até das colocações do ministro Augusto César? O ministro Augusto César reconhece com todas as letras, houve mudança de regulamento. Se mudança de regulamento não é alteração contratual, o conceito jurídico não entra na minha cabeça, não sei mais o que significa alteração contratual. Tenho visto em muitos julgamentos aqui na SDI 1, a súmula 294, que tinha uma regra, que era a prescrição total e a parcial passou a ser a exceção, era a exceção, hoje é o contrário. A regra é a parcial, a exceção é a total. Então, a ponderação que eu faço até
ao ministro Dallazen que seria o caso ou de nós fazermos realmente uma plenária para discutirmos essa matéria com os 14 componentes da SDI1, ou se realmente, como coloca o ministro Zé Roberto, já temos elementos, número de precedentes suficientes da SDI1 nesse sentido, então que venha uma proposta de orientação jurisprudencial e, eventualmente, uma proposta de redação, nova redação da súmula 294. Porque não é possível que nós estejamos continuamente discutindo a 294. O que tem acontecido é que, realmente, quanto mais nós ampliamos a prescrição parcial, mais insegurança jurídica nós colocamos no sistema, porque nunca se sabe efetivamente se o empregador quitou tudo, pagou tudo, pode dormir tranquilo, porque sempre depois de 20 anos vai poder ser discutido os últimos 5 anos. Então, com essas ponderações, até para o nosso ilustre decano e presidente da Comissão de Jurisprudência, para, se for o caso, até fazermos esse levantamento que fez o ministro Zé Roberto, eu, com notas taquigráficas, registro que fica com vista regimental o ministro Guilherme Caputo Bastos. Senhor presidente. Com a palavra, ministro Alexandre Agra Belmonte. Senhor presidente, obrigado. Não é o primeiro processo, não vai ser o último. E toda a sessão nós estamos nos deparando com esse tipo de problema, e o problema, na verdade, de fundo é a súmula 294. Claro. Não tem dia que o ministro Dallazen não chame atenção para esse fato, e talvez fosse o caso, é a minha proposta, de suspender o julgamento deste processo, e temos aqui ministro suficiente para isso, para encaminhar, e podemos fazer isso de forma verbal, não precisa aqui assinar, a Comissão de Jurisprudência para revisão da súmula 294. Mas isso é a ponderação que eu acho que é a melhor coisa a ser feita diante da situação, porque toda sessão é esse problema. Toda sessão, se é regulamento, se é contrato de trabalho, se é lei, se é acordo coletivo, se é convenção coletiva, enfim, são inúmeras as hipóteses que estão trazendo essa perplexidade. E as decisões dissonantes acabam vindo do problema, e o problema é a súmula 294. Então, é preciso que nós possamos refletir a respeito do conteúdo dela e dar uma redação que seja adequada, talvez, a esses vários precedentes, a essas várias nuances relacionadas à fonte normativa do direito postulado. Então, a minha proposta seria essa. Vou fazer como o ministro Renato sempre colocou aqui, qual que é, nesse caso, a ratio decidendi dos precedentes que explicariam exatamente quando que é por lei, quando que é por contrato e por quê. Nesses casos, eu ainda entendo que a súmula não é só colocar a solução. Quando se colocam os fundamentos, independente do precedente, aí se aplica com muito mais rigor e com muito mais pertinência. Quando a fonte do direito é questionada, nesse caso, então, a prescrição seria total, e quando não vem de lei, a prescrição seria parcial. Isso tipo é o que está na súmula 294, mas não é o que estamos decidindo no dia a dia. Presidente. Então, exatamente em razão dessa dissonância, que eu faço a proposta de encaminhamento da revisão da súmula 294. Jeito, independente disso, o ministro Dallazen, o ministro Valmir da Comissão de Jurisprudência, o ministro Lélio... Eu não quero falar pelo ministro Dallazen, que é o presidente da Comissão, mas faria um estudo. Mas como membro, é que a sugestão do ministro Agra, me parece, com todo respeito, não se adequa à previsão do regimento para a revisão de súmula, porque nós não estamos aqui votando contra a súmula. Mas a comissão pode tomar iniciativa, perfeitamente. Sim, Vossa Excelência já sugeriu, mas nós suspendemos o processo, acho que não. O ministro Caputo Bastos apresenta o voto vista. Se nós nos inclinarmos pela revisão, aí, regimentalmente, e eu peço ao ministro Dallazen me corrija, que é o presidente da comissão, se estiver errado. Me parece que nós não podemos agora suspender e mandar para a comissão, porque não é regimentalmente adequado. Está com vista regimental para o ministro Caputo Bastos e fica a sugestão
do ministro Alexandre Agra e minha também, que a comissão, por iniciativa dela, vendo toda essa barafunda de processos em que nós oscilamos de um lado para o outro e não sabemos muitas vezes como aplicar da forma correta a 294, se não é o caso de explicitar melhor as situações, os seus fundamentos e termos mais segurança nos próximos julgamentos. Fica a ponderação e sugestão ao ministro Dallazen. Então, notas degravadas a todos os colegas dessa discussão, porque afeta todos os julgamentos que tratem de prestação total e parcial em alteração contratual. Vamos a... Senhor presidente, visto em mesa, desculpa pela hora. Senhor presidente. Então, vamos fazer uma suspensão de 5 minutos e voltamos a seguir. Eu pedi a Vossa Excelência... E Vossa Excelência já está liberado. Muito obrigado. Renato. Suspensa a sessão por 5 minutos. Podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão. Então, vamos voltar às preferências dos senhores advogados. Senhor presidente, o processo em mesa, Alexandre Belmonte. O processo em mesa eu já estou apto. Tá, então vamos antes ao processo que estava com vista em mesa, ministro Alexandre. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 175.100 de 2009. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente... Então, ministro Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, os honorários foram fixados, neste caso aqui, em 1% sobre o valor líquido da condenação. Realmente é um valor aparentemente ínfimo a partir do momento em que ele corresponde exatamente ao valor mínimo de multa. Né? Ou seja, se para a multa por litigância protelatória da parte o valor seria 1%, não se justifica que a remuneração do advogado, que os honorários sejam fixados exatamente nesse patamar, em princípio. A Lei 1060 de 50, ela fixa um máximo de 15%, não faz nenhuma referência mínima, mas o CPC, no artigo 20, ele faz a referência, ele estabelece realmente um mínimo. Houve tempo em que na Justiça do Trabalho se fixava um mínimo de 5% e um máximo de 15%. Na Justiça Comum é um mínimo de 10%, um máximo de 20%. Essas questões, como eu falei, são aparentes, porque o que vai determinar a complexidade, o esforço, o conteúdo econômico da causa. Pode ser que 1%, numa causa de conteúdo econômico vultoso, ela represente um valor satisfatório de honorários. Vai depender. Pode ser que o valor de 5%, dependendo do conteúdo econômico da causa, acabe se revelando num valor absurdo. Então, seria o caso de se analisar o mérito da questão, mas não é possível chegar ao mérito da questão porque realmente os acordos que são apresentados são inespecíficos. A tese que está em discussão, ou que deveria estar em discussão, que é o que pretende como tese o embargante, é a fixação de um patamar mínimo. Na verdade, o que ele está pretendendo é isso, a fixação de um patamar mínimo. E os arestos paradigmas, eles não partem desse pressuposto. Então, não há como fazer realmente a comparação. Então, acompanho o relator na sua proposta de voto. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Valmir. Senhor presidente, não é para divergir, não. É apenas o seguinte. Hoje nós estamos falando tanto em aperfeiçoamento da nossa jurisprudência, mas antes, sem aqui nenhum contraponto ao ilustre advogado que já
honrou aqui o tribunal com a sua atuação como assessor. Mas, em primeiro lugar, Sua Senhoria disse que esta fixação de valor e de honorários no mínimo do máximo, vamos dizer assim, o mínimo do mínimo, seria uma maneira de desincentivar que o advogado coletivizasse o processo. Aí me parece, com devido respeito, que não é o advogado que coletiviza o processo. Quem coletiviza o processo é a lei. Na substituição processual, se substitui a categoria, não mais apenas os associados. E a coletivização visa o interesse do próprio sindicato, que hoje a nossa jurisprudência já concede os honorários. Também a questão do valor, o ministro Alexandre Agra apontou muito bem. Não se diz quanto é o valor econômico da causa em substituição processual, valor econômico, quantitativo que vai ser apurado, porque 1% pode ser um valor bastante significativo ao final. E terceiro, nós precisaríamos talvez de aperfeiçoar a nossa súmula 219, porque ela só diz assim: os honorários nunca superiores a 15%, mas realmente nós não temos, como estabelece o CPC, entre 10% e 20%. Eu não sei, eu não verifiquei esse novo Código de Processo Civil, se traz um... E, além do mais, o CPC, no artigo 20, ele delimita parâmetros objetivos para essa quantificação, o que nós não temos. Então, apenas para nós refletirmos aqui, eu, inclusive, como membro da comissão, e peço desculpa, Vossa Excelência, se eu me estendi, porque eu não vou divergir, eu vou acompanhar também, porque não tem divergência específica. No fundo, doutor Alexandre, o caso é muito semelhante a todos os problemas que nós temos enfrentado de danos morais. Nós não temos aqui estabelecido praticamente ponderação de qual que seria o valor justo para essa ou aquela situação, exatamente pela dificuldade de haver divergência jurisprudencial específica. E no caso concreto, só haveria divergência jurisprudencial específica se tivesse dito 1% em caso de substituição, porque dando motivo, porque nesse caso substituição é uma questão ampla, já estará suficientemente remunerado o advogado, e outro dissesse, não, substituição processual, o valor não pode ser estabelecido em valor mínimo, tem que ser em 10%. Não houve isso aí, infelizmente, não temos como conhecer. Então, assim se decide a unanimidade, nós temos voto do relator. Vamos ao próximo das preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em agravo em recurso de revista 914 de 2011. Embargantes Caixa Econômica Federal e Fundação dos Economiários Federais. Embargado Júlio César Guedes. Com a palavra, ilustre relator. Pois não, senhor presidente. Aqui Ministro também Márcio. Caixa Econômica Federal, mas eu penso que o tema já esteja mais pacificado. Que é o da CTVA, integração ao salário de contribuição em face de adesão ao novo plano de complementação. A Egrégia Sexta Turma não conheceu dos recursos de revista das reclamadas da Caixa e da FUNCEF. Eu aqui estou conhecendo, por divergência do recurso da Caixa Econômica, e não conhecendo do recurso da FUNCEF, conhecendo da Caixa e negando-lhe provimento, e não conhecendo os embargos interpostos pela FUNCEF. Perfeito. Doutor Leandro. Senhor presidente, a matéria do recurso da Caixa já é pacífica, de modo que o motivo da minha inscrição foi apenas impugnar o recurso da FUNCEF naquilo que eventualmente pudesse contrariar os interesses da Caixa. Como ele não foi conhecido, peço dispensa apenas a consignação da presença. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, nós temos voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 356 de 2010. Embargante Islande César Damasceno.
Embargado Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, o ministro Hugo, relator. Pois não, uma decisão da Igreja Sexta Turma, aqui a turma não conheceu do recurso de serviço do reclamante no que se refere ao tema base de cálculo das horas extras, que é esse o tema. Banco Brasil, bancário não enquadrado no artigo 224, parágrafo 2º, base de cálculo das horas extras, gratificação de função correspondente à jornada de 8 horas, integração em valor proporcional à jornada de 6 horas. Aqui, o reclamante indica a violação do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, contrariedade à súmula 264, e transcreve um julgado da quinta turma. O que a turma decidiu aqui, ao não conhecer do recurso de revista, no qual havia indicação de contrariedade à súmula 294, ela entendeu que não impede a utilização da base de cálculo das horas extras do valor da gratificação de função proporcional à jornada cumprida. Há um julgado da quinta turma que configura dissenso, por isso eu estou propondo o conhecimento, e no mérito exatamente é verificar a controvérsia, no caso, se existe a caracterização ou não de contrariedade à súmula 264, que foi invocada como fundamento para o conhecimento do recurso de revista, na hipótese em que determinada a inclusão da gratificação de função de forma apenas proporcional à jornada de 6 horas a que submetido o empregado bancário não enquadrado no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Eu vejo uma dificuldade de conhecimento, porque a súmula 264 não afasta a possibilidade de se utilizar na base de cálculo das horas extras o valor de gratificação de função reduzida, proporcional à jornada reconhecida em 6 horas. Então, revela-se inespecífica a hipótese em que a parte pretende integração da gratificação de função pelo valor correspondente à jornada de 8 horas. Então, por essa questão técnica de que não há contrariedade à súmula 294, nesse sentido já decidiu essa colenda da subseção, uma emenda que eu transcrevo, relator ministro Renato Lacerda Paiva, base de cálculo das horas extras, gratificação de função, no sentido de que o mencionado verbete, em momento algum, afasta a possibilidade de se utilizar na base de cálculo das horas extras o valor da gratificação de função proporcional à jornada exercida. Eu trago também precedentes das turmas, um recente, agora 16 de setembro de 2015, relator ministro Alexandre Agra Belmonte, da terceira turma, nesse sentido, além de outros, 8ª turma, 5ª turma, 6ª turma, 7ª turma. Então, proponho negar provimento ao recurso por não dar conhecimento. Perfeito. Doutor Ricardo. Com procuração dos autos, você peça a palavra. Então, pelo tempo regimental. Muito obrigado. Inicialmente, um bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público e colegas que aqui estão presentes, serventuários. Senhor presidente, esse aqui, como já bem foi relatado, é um caso em que a turma, na instância de origem, tinha determinado que a base de cálculo das horas tinha reconhecido como sendo devido o pagamento de 2 horas extras pelo enquadramento do trabalhador no caput do artigo 224 da CLT e determinou que a base de cálculo fosse composta apenas pela gratificação proporcional a 6/8 do seu trabalho, que seria correspondente à jornada de 6 horas, e determinou ainda a compensação do valor assim encontrado com a diferença dos 2/8. Interposto o recurso de revista, foi dado provimento parcial ao recurso de revista para afastar a compensação determinada, com a aplicação da súmula 109. Entretanto, foi mantida a decisão do regional no que se refere à base de cálculo dela ser composta apenas por 6/8 da gratificação. Nós trouxemos aqui como comprovação de dissídio jurisprudencial uma decisão de relator ministro Emanuel Pereira, em que é dito exatamente a mesma hipótese. No caso do Banco do Brasil, o caso era exatamente o mesmo. Então, ele diz que esta é a hipótese versada no caso subjúdice. Ademais, quanto à base de cálculo, incide a súmula 264 do TST. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial acrescido adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Ele faz considerações aqui a respeito sobre a súmula 109 e, ao final, conclui que dando provimento para excluir a compensação
e também para determinar a inclusão da referida gratificação de função na base de cálculo das horas extras. Bom, nós entendemos aqui, senhor presidente, que a súmula 264, ela resta violada sim, porque ela fala que compõe a base de cálculo o valor da hora normal. Ora, a hora normal recebida pelo trabalhador é o valor da integralidade do seu salário, a comissão integralmente recebida. Não entendemos que a súmula não fala que é parcialmente, ela fala que é o valor da hora integral. Então, entendemos que há violação dela sim. E a decisão, tal como ficou prolatada, senhor presidente, a nosso juízo, traz uma contradição. Ela é assim, há uma, digamos, ela é intrinsecamente claudicante, nossa opinião, porque toda essa questão aqui se deu porque a turma, na origem, aplicou lá aquela decisão que é aplicada em situações da Caixa Econômica Federal, onde há, no plano de cargos e salários, a possibilidade da pessoa trabalhar 6 horas ou 8 horas. A pessoa opta por trabalhar 8 horas e, então, a Justiça reconhece o quê? Olha, o enquadramento é indevido. Você deveria trabalhar, tal como você pediu, na jornada de 6 horas e há um cargo para isso, com um salário próprio para isso. Então, a sua base de cálculo há de ser o salário recebido por um trabalhador que elabora 6 horas, com a comissão de 6 horas, e mais ainda, aquela fração que você recebeu a mais, ela é indevida, então ela tem que ser compensada com o valor das horas extras. Então, é uma única ideia que produz 2 efeitos, que estão umbilicalmente ligados. E, no caso aqui, o que se reconhece é, a um só tempo, que não deve haver compensação, porque o valor que a pessoa recebe não foi indevido, e, ao mesmo tempo, se recusa a integração da totalidade desse valor para o cálculo das horas extras. É como se fosse, senhor presidente, uma hipótese em que um empregador fixasse uma jornada de trabalho, o que seria uma aberração, mas de 10 horas por dia, e aí o trabalhador entrasse lá pedindo as 2 horas extras, e aí a Justiça determinasse que, então, que se pagassem, eram devidas as horas extras, mas na hora de calcular, da base de cálculo, se falasse que seria apenas de 8 décimos da comissão, porque aquela comissão do empregador pretendeu remunerar quem trabalhasse 10 horas por dia. Não é essa a hipótese dos autos. A hipótese dos autos é apenas em que foi reconhecido que o empregador exigia uma jornada indevida do empregado, e isso traz consequências. Qual é? É que se paguem as horas extras, e essas horas extras devem ser calculadas pela integralidade do salário. Não há nenhuma razão para que não seja dessa forma, para que seja apenas 6/8. E entendemos que violada, sim, a súmula 264 por conta disso, porque a súmula não fala que deve ser a hora normal, deve ser o valor parcial da hora normal. Quando ela diz que deve ser o valor da hora normal, está aí, naturalmente, o sentido de que é o valor integral da hora, e não parte do valor dessa hora. Por essas razões, senhor presidente, é que se pede o conhecimento do recurso e o provimento. Muito obrigado. Perfeito. Ministro Augusto. Pois não, a questão é exatamente essa. Se na hipótese que foi determinada a inclusão de gratificação de forma apenas proporcional à jornada de 6 horas, se há ou não aí contrariedade à súmula 264. Eu trago meu voto na linha da jurisprudência, no sentido de que não caracteriza a contrariedade. Aliás, no precedente que eu citei da terceira turma, o relator ministro Alexandre Agra, ele faz uma referência dizendo que, na emenda, note-se que a questão foi objeto de pronunciamento da SDI no julgamento do processo ERR 1674-93-2011, em 20 de agosto de 2015, recentemente, decisão ainda não publicada, no qual se afirmou a inexistência e contrariedade da súmula 294, uma vez que esse verbete não veda a adoção do valor da gratificação, na linha dos precedentes que tem. Então, diante da jurisprudência, eu mantenho meu voto. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se de si, nós temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Restalazin. Embargos sem recurso de revista 167.100 de 2003. Embargante Maria Betânia Nascimento Silva. Embargado TES, Indústria e Comércio Limitada. Com a palavra, ilustre relator, ministro Dallazin. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria é sobremodo conhecida. Dano moral, revista em pertences do empregado,
Os embargos são interpostos pela empregada, pela reclamante. A jurisprudência já se sedimentou no sentido de que a revista pertence do empregado, mais precisamente bolsas e sacolas, ser realizada de forma impessoal e generalizada não caracteriza dano moral. Eu preconizo, com foco no artigo 894, parágrafo 2º, já que se cuida aqui de embargos interpostos já sob a égide da Lei 13.015, eu preconizo o não conhecimento dos embargos. Doutor Luiz Fabiano, apenas o registro da presença com procuração dos autos? Procuração dos autos. Tá, então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, Ministro Alexandre Agra. Eu já havia me conformado com a jurisprudência em relação a esse caso, eu mesmo já tinha separado alguns. Sim. E no dia da sessão que eu trouxe, vários ministros me acompanharam. E esses processos, cada um tem uma nuance, alguns com levantamento de blusa, etc. e tal. Eu vou pedir vista, então, eu estou me sentindo animado, talvez. Então, eu vou dar ao advogado faculdade de fazer sustentação oral. Então, pelo tempo regimental. Senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, nesse caso específico, há questões fáticas ventiladas no acórdão regional que atestam o seguinte: não há prova específica sobre a revista realizada na reclamante, razão pela qual a condenação adviu tão somente pela aplicação do incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Inclusive, é pontuado que a revista era feita sem excessos, de forma discreta, sem que houvesse qualquer atitude capaz de causar prejuízo à honra ou à imagem dos empregados revistados. Ou seja, dentro dos limites da moral e respeitabilidade, inclusive na ementa e no próprio acordo regional, pontuado especificamente que ela é realizada tão somente em bolsas e sacolas dos empregados e que a revista era somente visual, a razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso. Isso, então, Alexandre Agra fica com vista regimental, com notas taquigráficas a Sua Excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.